programa de hoje, o primeiro programa, que espero que seja um primeiro de muitos, tá? A presença do pessoal do Leitor Cabuloso. Com o pé direito, né? Exatamente, com o pé direito sempre. Com o pé cabuloso. Com o pé cabuloso. Pois é. Bom, o nosso bate-papo, né, desse primeiro programa vai girar em torno das principais obras literárias que foram adaptadas para o cinema e que fazem sucesso tanto na parte literária, se algumas deram certo ou não, né? Mas a gente vai começar justamente pegando o que é uma boa adaptação, o que é adaptar uma obra literária. Quem vai começar a falar sobre isso? Posso começar, né? Adaptação, ele vem do latim adaptare, é tornar apto. Então, adaptar é transformar, né? É você pegar uma mídia, um determinado conteúdo, sei lá, como a gente está falando aqui de literatura para o cinema, vamos pegar como exemplo, né? Pegar a literatura, né? Que é um tipo de mídia, é uma mídia diferente do cinema, e adapta e transforma, é simples, o conceito é esse. E existem boas adaptações e ruins adaptações, né? Durante a história do cinema, durante a história da literatura. A primeira adaptação de uma literatura para filme, se tem notícia, é Alice no País das Maravilhas, datado de 1903. 1903? Ela teve 8 segundos. Se eu não me engano, mas 8 segundos? 8 segundos. Por que sabe? Isso é que é uma A adaptação de uma literatura. A adaptação foi ela mordendo o negócio lá de Miami e acabou. E acabou. O resto ficou pela imaginário da gente, né? Ou ela entrando pela toca do coelho, né? Mas foi restaurado, esse filme foi restaurado e ele tem 10 segundos hoje em dia. Puxa! E aí tem uma personagem, você encontra. Agora né? Mas o primeiro personagem adaptado foi o Sherlock Holmes. Também datado de 1903, o que tem uma briga, né, com a Alice, porque dizem que é o Sherlock Holmes que foi adaptado primeiro, porque na verdade dizem que foi feito... Mas o Sherlock Holmes tem quanto tempo? Sabe aí? Já foi um longa-metragem. Tem 40 segundos. Tá certo. Longa-metragem. Não, o Sherlock Holmes teve 30 segundos. Olha, longa-metragem. Já dava pra ser uma trilogia. Não era o Senhor dos Anéis. Não é justamente. Agora, peraí, deixa eu tentar entender essa questão. Você tem uma literatura que, em média, esses livros literários, tem quantas páginas? Vamos colocar aí. 150, 150 no mínimo, não baixo. Aí o cara faz uma adaptação para cinema e coloca 30 segundos, 40 segundos. Como é que pode? Como é que é isso? Fora que a gente tem que lembrar que naquela época não tinha essa questão ainda dos direitos autorais. Então, por exemplo, o autor era adaptado, mas ele não sabia que a obra dele era adaptada. Né? Até porque com 3 segundos, 10 segundos, não tem nem como. Não tem nem como subir os créditos. Eu acho que na verdade o filme tem 1 segundo e os 2 são só 18 segundos. Exatamente. Sim, fica aí aquele negócio, né? O literatura Mas era mudo, né? Tem mais essa. Pois é. Não podia piscar, senão perdi o filme. Eu vi o filme, não pisquei, cara. Na hora eu pisquei. Pois é. Eu não sei se vocês lembram da primeira adaptação que vocês acham que viram, mas Vocês acham que viram? Vocês acham que viram, né? Porque a gente nunca sabe. Anos depois é que a gente descobre que tem muito filme que a gente assistiu que, caraca, aquilo ali é um livro. Exato. Né? Acontece muito isso. Isso, você tem esse ano, por exemplo, a gente teve aquela editora Darkside que lançou, por exemplo, De Volta pro Futuro. Em versão de romance. Desde quando que a gente ia saber? Eu descobri recentemente, eu sou um grande fã de Star Wars, então eu descobri recentemente aliás, quem não é, né? Eu ia perguntar agora. Quem não é? E agora com a estreia do filme... Pois é, aí o universo triplicou. Aí eu fiquei... Cara, o George Lucas, ele lançou um romance antes dos filmes, pô. Eu estou recebendo aqui de presente já, tá certo? Essa obra literária. Agradeço, né? Agradeço. Estou recebendo aqui. Estou mostrando um dos... Tá mostrando tanto. Coloca aqui do lado, brincadeira. Vou colocar aqui pro pessoal que tá curtindo. Sim, desculpa, Alisson. O Exterminador do Futuro, né? Romanceado pela Darkside, tá vendo? Então, quem na época que assistiu o Exterminador do Futuro sabia que tinha um romance? Entendeu? Então tem muita adaptação literária que a gente vai descobrir anos depois, que é baseado num livro e tal. Rapaz, eu tô vendo, mas não tô acreditando, o Exterminador romance. Romance. Fala do Star Wars, tá falando. Sim, porque o George Lucas ele lançou o Star Wars em versão do romance antes da estreia do filme. Porque para pra pensar, eu não sei se vocês já chegaram a assistir os créditos do episódio 4. O Mark Hamill, a atriz que faz a Leia,
Harrison Ford, eles não estavam nem aí, cara. Você vê nos bastidores da gravação do Star Wars, eles realmente estavam se divertindo, eles achavam aquilo uma grande piada, ninguém achava que Star Wars ia dar certo. Então a grande Até o próprio George Lucas. Não, eu acho que ele acreditava, cara, porque pra ele chegar e ele lançar esse romance, o que ele lançou parece que um mês... A adaptação do romance. Exato, a adaptação baseada no roteiro dele, claro. Cara, alavancou, assim, porque quando as pessoas foram pro cinema, muitos americanos já sabiam o que era Star Wars. Então não é à toa que foi aquele boom, né, que ninguém esperava naquela época, né? Pois é. Então é muito bacana esse trabalho da Darkseid, que ela tá lançando vários, tipo, tem uns Goonies. Tem os Goonies, Tem Psicose, né? Psicose, que foi adaptado pelo grande Hitchcock. Tem o... Caramba, tem muitos livros. Bom, tem o Dota of Futuro. Peraí, vamos organizar aqui essa sequência. Começando no quesito que você falou aí, que a primeira adaptação foi Alice no País das Maravilhas, e fica a briga entre ela e o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que é a criação do grande escritor Conan Doyle, né? Que é a inglês, né? Ele é britânico e tal. Então, essa adaptação que surgiu, que tem mais um pouco de tempo que a de Alice, tem 40 segundos aí. 30 segundos, um pouco mais, né? Uma diferença mínima nesse sentido. Não dá nem para dar som. Pois é. Aí veio a pergunta que a gente fez: como é que você tem uma obra literária que tem mais de 100 e poucas páginas e o cara faz uma adaptação com 30 segundos? Como é que Eu ocorre acho isso? que além disso, além da obra literária, eu fico pensando, cara, Sherlock Holmes, como é que o camarada vai fazer em 30 segundos Contar toda uma história de mistério para que um detetive em 30 segundos? Como é que foi isso, Tá né? perdendo o botão no bolso e mas, assim, descobrindo de volta. Essa adaptação, né, Sherlock Holmes, é uma história criada, não tem nada a ver, nenhum livro, nenhum conto do Arthur. Eu não cheguei a ver, não cheguei a assistir, né? Mas é uma história criada pelo diretor, não sei quem foi, não sei se foi até os irmãos que criaram o cinema, que estavam fazendo vários curtas, né? No 1895, né? Por aí eles fizeram muito, nessa época, 1895, até o começo do século XX, eles estavam fazendo vários tipos de curtas, eu não sei se foi dele, eu não tenho esse dado aqui. Mas assim, a primeira obra realmente adaptada, Sherlock Holmes foi o primeiro personagem, mas a primeira obra realmente de um livro foi o Alice no País das Maravilhas, né? Certo, mas eu volto a questionar. Você tem o quê? Alice teve quantos segundos? Mas o cinema tava nascendo, né, cara? Não, o cinema tudo bem, era um assim, embrião, né? uns 8, 10 É segundos. complicado. Então, assim, poxa, mas eu acho que... Cara, então é difícil que nem A gente consegue imaginar. Você não consegue imaginar. Eu fico pensando o seguinte, no caso, deve ter sido aquela coisa, tipo assim, alguém deve ter gostado muito do livro e pensar assim, vamos fazer essa cena, já que a gente tem, sei lá, $10 aqui sobrando, né, do resto do filme que a gente tava fazendo. Eu acho que deve ter rolado aí. Não é adaptação. Eles devem ter gravado um momento, um trecho. De registro, né? Pois é. Porque se a gente considerar adaptação mesmo... Claro. Vamos contar que da parte histórica tá valendo, né? Não, sem dúvida. Até como registro. Um registro. Está ali. Cinema nascendo. Exato. Enfim. A gente pode até pegar, né, nesse aspecto, até tá dentro de um dos conceitos, o próprio Viagem à Lua, né? Que também tem Sim, que é aquele da Terra à Lua. Isso. Não, é a viagem de Georges Méliès, né? Que ele faz aquela... Que ele pegou a adaptação do livro. Que é de Júlio Verne, exatamente. Então, que é bem bacana, né? É interessante quando você observa algumas adaptações antigas dessa, porque você começa a entender qual era o conceito que as pessoas tinham da época. Porque, pra quem não sabe, o da Terra à Lua, o conceito que o Júlio Verne pegou de algum cientista daquele período que ele vivia na França, é que... criaram uma bala para mandar, né? A bala seria... Isso é impossível hoje, né? Todo mundo sabe que isso é ridículo. Uma bala de canhão, uma bala de canhão. Mas enfim. E para quem também não sabe, quem tá ouvindo que não sabe, da Terra à Lua é aquela famosa cena da Lua recebendo uma bala no olho, exato, um rosto. Tem um filme recente que a galera, se não gosta de filme antigo, pode ver essa cena no filme recente, que é a Invenção de Hugo Cabret, que tem justamente essa cena aparecendo lá. Assim já é bem legal. Que também é ótimo. Tem um livro. Também. Eu acho que no final a gente acaba descobrindo que tudo é uma adaptação literária, né? Aquele conceito, nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Então você tem nesse caso da adaptação do livro de Júlio Verne, da Terra à Lua, você já tem aí já um certo, mais tempo de se trabalhar, porque praticamente, e um detalhe curioso, que no caso do Jorge Méliès, quando fez essa adaptação, ele praticamente viu, ele tinha visto a exibição, a primeira exibição cinematográfica lá no café, né, no café lá da França,
feita pelos irmãos Lumière, e os irmãos Lumière não acreditaram no cinema como sendo algo que pudesse dar dinheiro, din-din. E aí o Jorge Lumière, vem cá, vocês querem vender esse negócio aí? Eu compro. E ele praticamente comprou a ideia e lançou, porque ele, não, mas isso não vai valer a pena não. Os irmãos Lumière haviam comentado com ele isso, ó, isso não vai dar em nada não, foi só muito passatempo. Que a primeira exibição pública foi justamente a chegada do trem, né? Na estação de trem. E aí o pessoal saiu correndo, assustado. Eu acho que tudo que é vanguarda, as pessoas tendem a não acreditar. Tudo na humanidade, inclusive, desde a criação da penicilina até a criação do cinema, do avião, tudo a pessoa vai dizer, aquela velha história, né? Eu não fiz, então não vai dar certo. É melhor botar negativo do que dizer que boa ideia. Exatamente. Não é verdade? E o que acontece? Ele viu o visionário que ele era, o Jorge Méliès. Cara, isso aqui dá dinheiro. E praticamente fez o primeiro filme de ficção científica, vamos dizer assim, que é Viagem à Lua, baseado sobre a obra de Júlio Verne. Então, naquela época era ficção científica, hoje é fantasia, hoje né? é fantasia, claro. Hoje é impossível, todo mundo sabe, né? Exatamente. Então você vê aí que a fantasia, a ficção, já fazia parte do imaginário das pessoas, baseado somente aqui, na própria literatura. Você tem o próprio Júlio Verne com uma infinidade de obras, a gente tem também registros aí também, o próprio, como o Alisson falou a respeito do Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes. Então você começa a ver que você tem a capacidade de criar, através da literatura, como você só tem letras, ou algumas pequenas imagens, você começa a viajar na sua mente. E aí foi preciso que chegasse o cinema para poder transformar tudo aquilo que foi escrito em algo que se tornasse visual, né? É a vantagem de você ter a imagem, que fala muito mais, mais vale uma imagem fala mais que 1000 palavras no caso. E por sinal, você me suscitou uma coisa bem legal. Existe não é uma crítica, mas algumas pessoas que quando vão acompanhar adaptações literárias, geralmente elas ficam muito raivosas, porque o cinema ele estraga a experiência da leitura em partes. Porque a leitura não é uma experiência individual, né? O cinema ele é uma experiência coletiva. Então muitas vezes você imagina aquele personagem, aquela cena de uma determinada forma, e o cinema vai lá e ele cria aquele visual, ele rouba de você essa... Cara, desculpa, eu tenho que citar isso. A gente teve um programa extra do Clube do Crime no domingo aqui, e a gente estava falando sobre essas adaptações de quadrinhos para cinema, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande, e aí vem a enciclopédia do Nilson, né, dizendo, Nilson, a gente sabe muito bem que é humanamente impossível que, no caso do Tarzan, o camarada que foi criado por macacos, foi nascido, criado, adotado por macacos, e a gente percebe que quando ele foi pro cinema, o cara era praticamente, não tinha barba, tinha o cabelo comprido, mas praticamente não nascia barba, as unhas não cresciam. Como é que pode isso? Eu disse, não, mas na literatura ele não era focado nesse tanto é que o primeiro filme do Tarzan mostrou o cara como se fosse o homem das cavernas. Exato. Agora, modificou-se, colocou-se uma beleza no personagem para chamar a atenção. Para vender, né? Exato, para vender a imagem. Para vender, porque senão ninguém vai. Exato, ninguém iria assistir. Então mais você bonitinho, vê. né? Exato, para ficar mais interessante, O que chamar mais acontece atenção. não só naquela época, quando lançaram o Tarzan, como até hoje, né? Não, hoje. Hoje a pessoa, principalmente que o cinema é muito visual. Isso, A gente mas sabe que nem todo mundo é bem- visual, tem sinestésico, né? Tem todas essas outras formas de se absorver o que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso conteúdo. Mas, falando especificamente do cinema que a gente está falando, se o visual não for aquele que agrada a maioria, não faz nem sucesso. faça que não vai fazer Exatamente. sucesso. Isso é vendável, né? Tem que ter um ator bonitinho, uma atriz. Exato. Né? Então no que eu queria dizer é o seguinte, então você tem o quê? O livro leva você ao imaginário, você viaja, você fantasia, você cria do seu ponto de vista, porque como você fala, a leitura ela é individual. Exato. Certo? Eu crio a imagem de um personagem, já é diferente do Gilson, de você e de muitos outros. Cada um tem uma ideia de como poderia ser aquele personagem. Aí o cinema vem e praticamente rouba essa tua ideia, te mostrando algo totalmente o oposto, do contrário do avesso. Mas uma coisa que eu acho interessante, tem muito a ver com isso que a gente está falando, é que eu escuto gente dizendo que adorou o livro e não gostou do filme, mas eu não lembro de ter escutado o contrário, da pessoa ter dito eu adorei o filme e não gostei do livro. Eu não lembro ter esse caminho inverso. Vocês já ouviram isso? Já, até mesmo De ter gostado do filme e não ter gostado do livro? Já. É difícil eu posso citar um exemplo bem atual que aconteceu comigo, que as pessoas me odeiam por causa disso. Existe os filmes, os livros infanto-juvenis do Percy Jackson, os Olimpianos e tal. Pronto, eu adoro o filme 2 e odeio o livro, entendeu? Tanto é que pra mim o filme, sei lá, ganha nota 5 e o livro 1. Eu acho o livro muito ruim.
E eu adoro o filme, então cara. Tem gente que gosta Interessante, mais né? do filme do que Mas do assim, livro. curioso isso. pois é, curioso, porque isso. assim, você está sendo a primeira pessoa que normalmente eu escuto o contrário. É metendo o pau no filme, dizendo como é que consegue estragar uma obra de arte que foi que a gente leu naquele livro. Eu normalmente escuto Eu isso. posso ser polêmico? Vamos lá. Eu vou citar o Ópera Compartida, cara. Eu gosto muito do livro, mas eu acho que a adaptação de Guerra Raiz, o mais recente, que teve nos anos 60, o último, o que... Bombou, né? Cara, aquilo ali é muito, eu não tenho muito como melhor dizer que que eu não li, infelizmente eu não li o No Ópera caso, Compartida. Até porque o filme é melhor. O filme é melhor do que... Assim, até porque tem muita coisa que não tem, né? Porque o filme, a gente são duas obras dele, o Santo e a Porta, né? E o Autor Compartida de Si. São duas obras dos anos 50, anos 60, por aí. Mas assim, cara, o livro, ele é contado de forma teatro, né? Isso. Então, assim, pô... Tem os atos e tal que então acontece. você não tem Fica aquela... cansativo. Fica muito cansativo. E quando você pega o filme é aquilo que todo mundo conhece, tá Cara, no se tivesse imaginário mais 2 horas de filme, a gente tava vendo, né? Exatamente, com certeza. Ele me lembrou agora, por exemplo, tem uma... Eu tava dando uma olhada, quando ele mostrou quem era o autor mais adaptado, e mostrou que era William Shakespeare, ele me lembrou, Hamlet é uma das obras magníficas, assim, tu acha que eu aconselho sempre todo mundo a ler Hamlet, mas a última adaptação, que sei lá, foi de 2000 e pouco, sei lá, enfim, que é uma adaptação de quase 3 horas, cara, é incrível, assim, o que conseguiram fazer, e pra mim, eu acho que Shakespeare bateria palma, sabe, de pé, porque o filme é Pois eu vou brilhante. querer saber Hamlet mesmo, o nome do Hamlet, filme, Hamlet, porque às tem vezes uma mania de versão... botar outro nome, né? Subtítulo, tem uma subtítulo, versão alguma que coisa. foi com o Mel Gibson e tem uma outra versão que saiu poucos anos depois, que é excelente, são quase 3 horas Cara, de eu filme. vou ver Tem esse a filme. Kate Winslet, que por sinal é excelente, cara, é muito bom. E eu acho esse filme, vamos dizer assim, sem querer menosprezar a obra do Shakespeare, Sim, mas perfeito. se você Porque não observar... tem nem como Não tem nem como, é claro, mas se Não. você observar, o filme ele tem vantagens comparado com o livro. Como ele diz, o ritmo do teatro ele é meio travado. Agora, tem uma coisa que eu estava pensando. Apesar de toda essa briga que possa ter entre literatura e cinema, mas muitas vezes a literatura tem que agradecer ao cinema. Porque, por exemplo, quantas pessoas não passaram a ler Tolkien depois da estreia dos filmes do Senhor dos É Anéis? verdade. Mas, ou seja, Tolkien é um filme, eu já falei isso várias vezes e não me canso de falar. Pra mim é a melhor trilogia do Senhor dos Anéis feitos no cinema até hoje. Mas o livro não fica a desejar, não. Não, mas o você livro é vê. excelente. Inclusive, É porque é o seguinte- até melhor, porque tem vários... Exato. Não tem como a gente colocar uma obra de Tolkien, do Senhor dos Anéis, numa obra cinematográfica, porque é impossível. Por mais que coloque 3, 4 horas, são muitos detalhes, Outro entendeu? exemplo, assim, de filmes que fizeram a população ler é o Harry Potter, né? Porra, É outro. Harry Potter Harry fez, Potter é um marco fez no uma Brasil. geração, uma geração que já não lia tanto, assim. Crepúsculo é outro, né? Apesar de eu não gostar, mas o que Olha, cara, por mais que as pessoas não gostem, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, não gostem, mas são marcos esse que a gente literários. viu hoje o filme é o da Jogos Vorazes. Jogos Jogos Vorazes, Uhum. entendeu? A Maze nossa geração hoje está sendo marcada pelos bons literários. Cada leitor tem suas histórias. Vai ter leitor que foi marcado ali por Harry Potter, Exato. aí vai te contar aquela história, nossa, eu comecei a ler Harry Potter e eu descobri a literatura. Aí vai ter leitor que vai dizer, nossa, depois que eu descobri 50 Tons de Cinza, eu comecei... Cada um na sua praia, né? Exato, Assim, o cara. importante é que na minha infância, que não faz tanto tempo atrás, até porque eu tenho 37 anos, eu não costumava ler. Eu fui gostar de ler, eu acho que quando eu tinha 20 e poucos anos eu fui gostar de ler. Mas é uma coisa interessante que a gente vê hoje os pré-adolescentes, os adolescentes, com uma quantidade de leitura muito maior que eu via na minha época. E os filmes ajudam a fazer isso. Mas muito, Não é verdade? Muito. Você observa o seguinte, quando você faz uma adaptação de uma obra literária para cinema, ocorre justamente esse efeito, né? O efeito tabela. Caramba, o filme foi extraordinário, chama a atenção, os efeitos e tal. Eu vou consultar a obra. E aí vem aquele boom da venda do livro que faz com que a própria editora, o seu escritor fique impressionado, caramba, de repente eu vou ter uma adaptação disso. E aí vem uma outra simetria, que é o perigo de você pegar obras literárias e começar a fazer subsequências. A obra está fechada, não, já que, como no caso, pegando o exemplo de Jogos Vorazes, a obra está fechada no 3º capítulo, o cara vai e faz Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1, quer dizer, o livro se encerrava no 3º capítulo, o livro, são 3 obras literárias, o cara vai e já faz, adapta, Virou modinha, né? Virou modinha, né? O Hobbit é é um livro de 1937, ele escreveu para o filho dele, com um terror bem basicamente infantil, acho que não chega a 300 páginas.
salvo engano aqui, não sei, pô, ele transformou em 3, cara. Isso é a crítica Cara, que se tem do Hobbit. Né? Bem-vindo ao mundo capitalista. Só tenho isso a dizer. Pegando já nesse quesito aí, você pode citar também algumas outras adaptações de obras grandes e obras literárias, como no caso do próprio Don Quixote, né, de Miguel de Cervantes, que também já foi adaptado várias vezes para cinema também. Ó, eu tava dizendo pra Alisson, eu não sei, eu nunca assisti nenhuma adaptação do Don Quixote, eu só lembro da do Chaves. Eu só lembro da adaptação do Chaves. Mas eu lembro de um desenho também que tinha na década de 90, que era um desenho do Don Quixote, que, cara, assim, era tão lúdico, era tão bom que eu não perdia um, cara. Na época que ele lutava lá com os moinhos de vento e tal. Mas eu acho que é engraçado, o Gibson me lembrou agora, o Don Quixote e eu vou me lembrar daqui a pouco, tem uma outra obra, As Viagens de Gulliver. Sim. Eu acho que são obras que quando pois são é. adaptadas, elas acabam fazendo um desserviço à literatura. Por quê? Porque Don Quixote, quando você pensa em Don Quixote, o que é que você pensa? Don Quixote, Sancho Panza, lutando contra os moinhos de vento. Quando você pega o livro, são várias aventuras do Don Quixote. Não é aquela única aventura. Mas é vendida a ideia como se só fosse aquela aventura. A mesma coisa as Viagens de Gulliver. Só mostra a viagem para Lilliput, né? Só mostra aquela viagem. E tanto é que você vai ver, por exemplo, versões feitas para crianças, só pega a viagem de Lilliput. Mas não. Tem muitas viagens. A Gulliver vai para vários países. Inclusive, falando na questão do Gulliver, eu vi uma adaptação para cinema, onde tinha Lilliput, no caso de Lilliput, ele fica gigante, ele é gigante para aquele povoado de Lilliput. E em seguida, após acontecer um incidente dentro de Lilliput, ele pega ele foge dentro de um cesto e vai, aliás, dentro de uma balsa, e vai parar na terra, onde ele vira pequenino, e vai para uma terra gigante. Então você vê aí, eu fiquei impressionado, porque tu só conhecia essa parte do Lilliput. São 4 viagens. E muita Pois gente exatamente. só lembra do filme do Blackjack. Quando É, ele não, fez, né? não, Pelo amor de Deus. Não lembra, não lembra. Não lembrem. Não lembra. Por favor, gente. Eu acho Esqueçam isso. também, Luciano, que é difícil adaptar porque eles são obras antigas. Tem uma certa tecnolinguagem, são muito prolixos, são obras fenomenais, não quero dizer que não. Maravilhosas. Mas assim, cara, é difícil adaptar. Uma obra, eu acho que quanto mais antiga, mais difícil a adaptação. E tem que ver se Rapaz, comercialmente é acho que interessante difícil, também, cara. né? Mas veja bem, Porque assim, hoje em dia, desculpa, hoje em dia as pessoas tendem a escrever mais cinematograficamente. Sim. Sabe, eu acho que a Sim. galera já escreve, tem aquela rapidez, tudo acontece mais rápido, fica mais fácil essa visão da transformação para o cinema. Não sei se você concorda comigo. não, eu concordo com você. Agora, o fato mais importante é que quando você vai fazer uma adaptação, no caso, de obras como vocês estão lá, mais antigas, então, se você pegar o exemplo de Senhor dos Anéis, que é de quando? 1950, pois é, 57. já há um bom tempo atrás. E ela foi adaptada praticamente na linguagem de hoje. Então, o que é que o cinema faz? Ele adapta, porque se você for fazer, seguir à risca a questão do verbete, a questão da pronúncia, realmente vai ficar complicado. Então, o que é que o roteirista faz? Ele pega aquela obra e adapta. A linguagem fica mais moderna. Por isso que fica mais fácil de você captar, assimilar aquele conteúdo que está sendo mostrado na tela. Né? Vocês acham que hoje, uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, para a gente poder debater um pouco também, que muitos dos livros que são escritos hoje, eles já são pensados em virar filme? Eu acho que grande parte sim. Porque você percebe o seguinte, eu não vou dizer nem no Brasil, porque no Brasil a gente não tem uma produção Não, é pouco. cinematográfica, é muito pouco. Mas eu acredito que nos Estados Unidos, sim, isso é muito forte. Por exemplo, a autora do Divergente, a Veronica Roth, se você observar bem a Veronica Roth, a história dela, ela faz um curso de escrita criativa e aí ela parece que ganha um concurso específico e pouco tempo depois o Divergente já é comprado. Tem uma outra adaptação que eu li esse ano chamada Sombriossos, que ainda não foi para o cinema, mas já tem os direitos comprados. Então, você percebe que realmente você percebe que eles já estão procurando a linguagem cinematográfica, Até a sabe? própria autora do livro de Harry Potter já anunciou que vai fazer uma continuação do livro de Harry Potter, né? Vai ser E pro teatro. já né? provavelmente vai sair Mas tem aí no cinema também. Tem a série que vai ter um ano que Animais vem. Fantástico. Fantásticos e onde habitam. É. E deve estrear o ano que Mas vem. realmente é esse gêmeo. E vale que eles estão criando do zero, né? Porque Eu quem não acho viu ruim o não, livro- tá entendendo? Não. A minha pergunta, assim, é pra vocês, pra gente entender se realmente acontece, porque eu acho fabuloso, por exemplo. Nada melhor do que a gente pegar uma imaginação, na minha opinião, né? Claro, né? Eu acho que é a contexto gente histórico transformar num também. bom filme. Acho que é contexto histórico. Eu acho que foi Charles Kiff, né, que escreveu o livro. Que antes de 1848, os autores ganhavam por páginas, por páginas escritas.
Então, ser prolixo era natural, era normal. Os caras tinham que escrever, tinha que escrever Bastante. aquela cena. tinha que- Exato. Dá detalhes. Exato. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia o esquema é outro, o sistema é outro. Então, pô, eu acho... A própria velocidade da informação facilita você assimilar o Exato. conteúdo. A internet ajudou a criar isso. Mas sem dúvida. Não, mas é porque você para pra pensar, qual era a mídia que mais assimilava? Entendeu? Qual era a mídia que mais ia assimilar a obra daquele autor? Na época, por exemplo, de Asimov, na época do William Gibson e tal, o que vendia muito bem eram os contos. Então é como o Alisson está dizendo, eles ganhavam por palavras, sabe? Por isso que Exato. muitas vezes os contos eram ruins e tal. E teve um editor bem ferrenho chegar para poder fechar ali. Por exemplo, na época do Shakespeare, qual era o grande boom? Era o teatro. O teatro. Então toda a produção literária era pensada Para voltada teatro. para o teatro. Então, inevitavelmente que hoje, com o boom do cinema, com o boom que a gente... Boom não, entre aspas, né? O cinema já está aí faz um bocado de tempo. Mas já que perceberam que a literatura dá certo para o cinema, então, com certeza, os autores acabam pensando... Não só pensando mesmo, pensar em redigir de uma forma cinematográfica, como necessariamente o livro acaba ficando já com aquela cara de cinema, entendeu? O Maze Runner, que teve a segunda versão agora, né? O Maze Runner, se você ler o livro, você vai ver, o Maze Runner é um thriller o tempo todo, você não É o para único que de lê o roteiro, né? Cara, é lindo, Lê o é roteiro, né? espetacular, é muito bom, cara. Agora vamos pro intervalo, a gente volta já com mais Cultura Geek. Aguenta aí.